Kant, não tem pergunta difícil para você, eu sei. Claro que tem. Mas essa é. O Brasil inteiro, todos os meus clientes, todos os meus amigos, amigos do Facebook, amigos da vida real, todo mundo reclama que a gente não tem líder. O Brasil não tem líder. Os que se apresentam como líderes, alguns tinham que estar no hospício, né? Nós sabemos, aliás, conheço vários que deveriam estar internados em camisa de força, porque são malucos, são malucos. Mas pouca gente faz a pergunta que você acabou de me questionar agora há pouco. Que a gente não tem líder, a gente já sabe. A pergunta é por que nós não temos líderes num momento como esse que a gente precisa tanto de líder? Não precisamos de líder. E a razão é complexa, mas existem duas ciências que estudam liderança. Um é a ciência política. E a ciência política acha que a liderança é natural, é o líder nato, né? Ou que é o líder que surge e que toma o poder, é o líder autoritário, é o ditador. Então, a ciência política vê isso como o que surge naturalmente, e nem sempre gostam de líderes. Então, a esquerda não gosta de líderes. Eles acham que os líderes são os ditadores autoritários. A Hannah Arendt, né, fala do líder autoritário. Então eles não querem, a esquerda não quer líder, ele quer orçamento participativo, vamos consultar as bases, né? E o líder que tem, na realidade não é o líder. A Dilma era presidente da Petrobras, mas ela não é colocada como líder. Ela não sabia de nada, né? Como presidente da República, não, ela não é líder do governo de esquerda. Não sabia de nada. Quer dizer, esses líderes são meio decorativos, ou são como o Lula, não há crise, vamos para frente. É mais um motivacional. A outra ciência que estuda a liderança é a administração, que você conhece muito bem. E nós, administradores, dizemos, não, você cria líderes, né? Você identifica líderes em potencial, quer dizer, ninguém nasce líder, é verdade, mas tem pessoas que têm 50% de liderança, 25% de liderança, que a gente pode identificar, treinar, testar, avaliar ao longo de uma carreira. É o que as empresas fazem. Você também faz muito disso. Por quem são os líderes? E se você identifica o líder. Então, lamentavelmente, no Brasil, a esquerda é contra liderança. A minha vida, você não queira saber, eu me dediquei em achar os líderes do Brasil. Eu vi isso como um problema já há 40 anos. Criei a edição de melhores e maiores, né? Foi uma briga muito grande, porque eles queriam que fosse maiores e melhores. Eu falei, não. É melhores e maiores. Se você tem uma boa liderança, você vai ficar maior, e não o contrário. Depois eu saí e criei o prêmio Bem Eficiente, para identificar os líderes na área social. Então eu falei, bom, agora todo mundo vai me adorar, porque eu vou achar os verdadeiros líderes que até a esquerda iria gostar. Bom, você não queira saber, eu fui perseguido pela Ruth Cardoso, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, porque eu era elitista. Porque eu estava sendo, de fato eu estava mostrando, olha, essa é a elite que nós devemos seguir, né, que nós vamos emular. Então eu fico muito triste que isso não deu certo. O Brasil não gosta de anunciar os melhores alunos, né? Você não tem a lista dos melhores alunos. Nos Estados Unidos, os pais colocam um adesivo no carro. Pô, né? meu O filho está na classe de honra da escola. Tá? Então a gente não dá o summa magna cum laude, né? Os ingleses têm o honor students. Ele tem até um programa se você quiser testar um honor, você vai ter uma aula mais difícil, você vai ter sempre
E você identifica. Eu fui para a Harvard Business School, onde eles têm o Baker Scholar, que eles já estão anunciando para as empresas, ó, esse cara vale a pena. E as empresas pagam uma fortuna para ter o Baker Scholar. E aí vão começar a monitorar. Você já viu nas empresas que tem o Fast Track, o grupo da Elite. Tem uma Você elite. acha que essa dificuldade no Brasil é por conta do pensamento de esquerda? Que a gente tem tanta dificuldade? Em parte, e uma outra coisa que é muito triste, nós tínhamos escolas de administração até 1946. Em 1946, Bulhões e Eugênio Goudin fizeram a Lei 7.988 de 45, foi uma das últimas leis com decreto-lei, porque foi o Getúlio Vargas, na ditadura Getúlio Vargas, eles criaram o curso de economia e a primeira faculdade de economia. E no artigo 9º estava escrito, a partir do ano letivo de 46, extingue-se todas as escolas de administração e finanças. Então eles fizeram mais ou menos um golpe militar, praticamente, né? Porque eles queriam assumir o poder dos administradores daquela época. Então nós fechamos todas as escolas de administração e por isso que nós perdemos a cultura de identificar líderes. Então eu acho que é por aí que, enquanto todos os outros países continuaram, quer dizer, a ciência de administração ainda era Atena naquela época, mas eles então, para tomarem o poder, que continuam até hoje, está lá Dilma, nós perdemos a cultura de identificar líderes, treinar líderes. Você conhece, inclusive, os americanos. O último teste de um líder é mandar o fulano para a sucursal do Brasil. Né? O Wagner da GM foi isso. E aí ele virou presidente da GM americana. Quer dizer, o teste, vamos ver se o cara é bom mesmo, manda para o Brasil. Então isso vai ser uma revolução cultural que nós precisamos começar e achar que o líder não é uma ameaça, né? A escola que eu fiz de administração falava da administração socialmente responsável. Então você quer fazer um líder que é socialmente responsável, não é um líder que vai ser ditatorial, etc. A ditadura militar também não ajudou nesse sentido. Você me permita recuperar uma conversa que nós tivemos? Você me deu uma aula outro dia, você me disse que os velhos também impedem que novas lideranças despontem e cresçam. É verdade. Então, aquele líder natural, né, porque eles não eram líderes treinados, nenhum desses que você está falando são líderes criados. Então, não há uma supraestrutura que organize tudo isso. E pode até chegar, olha, você foi um líder até ontem, mas tem lá o Canes, tem lá o Paulo, está na hora de ser substituído. Então não temos uma estrutura que determine líderes, teste líderes, treine líderes, avalie líderes e diz, olha, desculpe, você já não está bem avaliado. Então eles ficam, e eles também concordam, eles boicotam, eu não vou citar nomes, mas na política é isso. Quer dizer, Erundina, 82 anos, o que ela está fazendo se candidatando? O que ela deveria estar fazendo? Ela devia ser o coach, né, dos jovens. Ela que devia estar identificando e treinando e testando. Eu vou te falar depois do país, você vai ter que adivinhar o país. Tem um país muito bem sucedido e eles têm um Ministério de Recursos Humanos. Nós não temos, percebeu? E esse Ministério de Recursos Humanos faz exatamente. Ela escolhe, ela identifica os líderes, eles têm um exame nacional, eles identificam esses líderes, eles escolhem esses líderes, eles testam esses líderes e eles fazem esses líderes passar por todos os organismos do governo. Vai para o Ministério do Planejamento, depois vai para uma prefeitura, depois ele vai para Ministério da Saúde, depois ele vai ser subsecretário daqui, e isso é uma carreira de 30 anos que eles vão estar. E essa pessoa desse país me contou que, Canis, nós temos hoje 300 candidatos possíveis para serem primeiro-ministro do nosso país. Nós temos 300
Aqui não temos nenhum, quer dizer, se você pensar quem vai ser os próximos presidentes candidatos do Brasil, nem os Só me vem à mente Japão, de cara. Quase lá é China. A China tem uma tradição desde, chama-se Chinese Examination, está na literatura há 1.200 anos. Eles escolhem todo ano 3.000 chineses, ou é um pouquinho mais, 3.000 por ano, eles escolhem da população. E olha que interessante, as famílias já, sabendo do Chinese Examination, as famílias dizem, pô, porque lá a família estendida, etc. Então, olha, acho que é o nosso sobrinho, o Paulo, acho que ele é o cara que pode ser o melhor candidato para o Chinese, porque dá muito status, ó, você vai para Pequim, etc. Isso há mais de 1.200 anos. Então, as próprias famílias já escolhem. Isso é ótimo, porque já na melhor seleção, a família diz, não, o cara mais crânio aqui é o Paulo e ele faz um vestibularzão e eles vão para Pequim, 3.000 por ano. O que mostra que já a China pensa em lean government, eles não são, né? E aí vem um pouquinho da corrupção chinesa vem de lá, porque o Paulo se sente meio obrigado de ajudar a família que se sacrificou. Os caras pegaram os melhores professores, assim. Mas aí eu chamo de ser um pet corruption, né? Tipo de peste, etc. Então por isso que tem essa. Mas eles têm, por isso que a China vai dominar o mundo. Porque eles têm essa visão. Pô, eu se fosse presidente do Brasil, primeira coisa, precisamos ter um Ministério de Recursos Humanos. E aqui não, todo ministério tem o seu departamento de recursos humanos. Então o cara só sobe e desce naquele ministério. A gente não tem não aproveita os talentos. E não, ele não tem a visão geral. Então o cara da agricultura fica defendendo a agricultura o tempo todo, o cara do planejamento só fica defendendo o planejamento. Não, eu quero alguém. E os chineses, eu te falei, repito, 370 possíveis ministros eles têm lá. Agora, um vai ser o ministro, mas se não for, o outro vai ser diretor, desculpa, vai ser primeiro-ministro, né? Dos outros 370 são os ministros. Então, eles sempre vão ter uma administração maravilhosa. A China realmente está de parabéns. Mas isso é uma coisa que a gente aprende na administração, que primeiro curso, primeiro ano, a gente aprende. Toda empresa tem que ter departamento de recursos humanos. A China aprendeu.